Deus, te louvamos, te agradecemos, Senhor amado, pela vida do teu filho, Alain, que assume essa tribuna, Senhor amado, para ser o teu arauto, a tua boca falando ao teu povo. Pai, tantos corações aqui esta noite, uma multidão de corações, mas cada um sentimento, uma necessidade. E eu sei, ó Pai, que a tua palavra, ela não volta vazia, ela vai atender, Senhor amado, a necessidade de cada coração. Deus, nós para que para isso aconteça, ó Deus, coloque na boca, no coração do teu filho, tudo o que nós precisamos ouvir aqui esta noite. E eu sei, Senhor amado, que em poucos instantes, o Senhor falará tremendamente aos nossos corações. E assim nós te agradecemos, Senhor amado, pela vida do teu filho, pela tua esposa, pelo seu filhinho. Ó Deus, que o Senhor continue cada dia o abençoando, fortalecendo, e que ele possa saber e sentir no seu coração a importância que ele tem no teu reino, aqui na tua igreja Catedral da Família. Nós te agradecemos por essa oportunidade, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Poder assentar. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 11 até o 20. Deuteronômio, capítulo 30, nós vamos dos versículos 11 até o versículo 20, para uma reflexão que Deus colocou no meu coração, falar ao seu coração aqui essa noite. Deuteronômio capítulo 30, versículos 11 até o 20, acharam? Eu queria que você prestasse muita atenção a esse texto. É um texto muito forte. Queria que você colocasse em mente que Israel está quase entrando na terra prometida, quase. Então, antes de entrar, Deus dá umas diretrizes. E uma dessas é essa aqui, que ela serve até hoje para mexer com a nossa vida. Amém? Deu para entender? Olha o que o texto diz. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então, vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar, e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje, invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz, e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Alguns textos da Bíblia são de tirar o fôlego. Esse aqui é um deles. O que eu quero pensar essa noite com os irmãos é sobre o seguinte tema: buscar a Deus, a mais importante, ou a maior de todas as escolhas. Amém? Buscar a Deus não é vir para a igreja, porque tem gente que vem para a igreja para fugir de Deus. Buscar a Deus é procurar viver com Ele cada pausa do dia, cada momento da história. É não respirar sem Ele. Isso não é fácil, isso é a coisa mais complicada que existe. Eu estou lutando para viver isso. O que eu estou pregando aqui agora eu ainda não vivo. Estou tentando viver a todo momento da vida. Viver com Deus é o mais extraordinário dos desafios, porque implica ver a partir dEle.
implica em respirar a partir dele, implica em mergulhar nele, estar com ele e ele comigo. Um movimento de ir e vir. Não basta que eu esteja em Deus, numa relação unilateral e sufocante. É preciso que ele esteja em mim. C.S. Lewis disse uma frase que tem se tornado um desafio constante para mim. Olha o que ele disse: creio em Deus, assim como creio no sol, não somente porque vejo o sol, mas porque vendo ele, vejo com ele todas as coisas. É verdade. Através do sol que clareia, eu vejo tudo, eu passo a ver todas as coisas. Crer em Deus tem essa substância de a partir dele enxergar tudo. O problema é que quando esse tudo clareia, também clareiam imperfeições, crises, problemas. A gente lidar com Deus assim, secamente, friamente, é mortal, porque está diante de um Deus que te conhece nos piores defeitos. É por isso que para chegar até Deus a gente vai pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque se o homem chegar até Deus sem o Espírito Santo, ele é esmagado, destruído, sem sobrar nem lembrança. É o Espírito quem leva ele até Deus, porque quando ele chega até Deus, o Espírito mostra não um monstro pecador que ele é, mas a criança que carece de pai, a pessoa que precisa de abraço, o filho que precisa de graça. É esse ir e vir de Deus que a gente está fazendo aqui essa noite. Você só está aqui hoje porque a graça de Deus abriu todas as possibilidades. Se não fosse a graça, eu não estaria aqui hoje, nem você estaria aí. A gente só está aqui por causa da soberana e multiforme graça de Deus. É assim que nós somos, seres em busca. O que são buscas? A busca é uma das ânsias básicas do ser humano. É a sede de transcendência que ele tem. Isso já vem com a gente já nasce com essa doença. É estranho isso, a gente vive buscando. É como uma garotinha de 5 anos de idade, que o irmãozinho dela nasceu. Aí foram buscar a mãe e o bebê no hospital. Quando chegaram em casa, a mãe coloca o bebezinho assim, com aquele cuidado todo no berço. E a garotinha, ansiosíssima com as novidades ao redor dela, ela pergunta: mãe, de onde vem esse meu irmãozinho? E a mãe disse assim, com aquele jeito de crente que tem de dar um mistério para fugir de perguntas difíceis. A mãe diz: acabou de vir do céu. E a criancinha disse para o menino: como é que é Deus? Essas ânsias já nascem com a gente. Já que ele acabou de descer, a primeira coisa que eu quero saber: como é que ele é? Quem é Deus? A gente vive tão preocupado com essas coisas, que se a gente não prestar atenção, vai tentar procurar Deus em lugares equivocados. Vai tentar preencher ânsias da alma, e isso é um perigo. Uma coisa interessante, um dos maiores desafios do homem de hoje é aprender a colocar em ordem os desejos. Essa é a lição que a gente aprende com Jesus o tempo todo. Eu escrevi uma coisa aqui que eu quero compartilhar com você. Olha que interessante, Jesus estava intensamente disponível para os momentos. Não importava qual que era o momento, não importava o que o momento representasse, ele vivia cada momento. Ele estava sempre ali, naquele vértice do agora, na geometria do tempo. Jesus vivia cada instante como se fosse o último. Ele não vivia como a gente, que tem a mente e o coração em outro tempo arbitrário, ou no passado ou no futuro, pensando naquilo que fizemos, no que deveríamos estar fazendo, ou no que gostaríamos de ainda fazer. Você já percebeu que a gente quase nunca está no presente? Ou vive no passado reclamando de coisas que não fez, ou no futuro sonhando com coisas que talvez não vai fazer. A gente vive nessa ponte perigosa entre aquilo que nunca se concretiza e aquilo que nunca vai se eternizar. A gente vive nessa loucura, uma paranoia imensa. Tanto é que os filósofos brincam que a procissão da vida é um eterno dizer eu vou, mas nunca vai. Quando é criança, quando eu crescer, eu vou gozar a vida, não consegue. Porque aí quando cresce, vai começando a fazer um monte de curso. Aí tem que estudar, tem que se formar. Aí fala, quando eu me formar, eu vou gozar a minha vida. Não consegue, porque aí casa. E aí quando casa, fala, não, tem que trabalhar, né? E sustentar meus filhos, fazer minha casa, homem de verdade, essa coisa e tal. Não dá. Mas quando eu me aposentar, já que eu estou fazendo um pé de meia, eu vou gozar a minha vida. Aí aposenta, sabe o que ele percebe? Que está velho. Dá aquela olhada para trás e vê o caminho percorrido, uma coisa gélida vem pela espinha, e ele tem a sensação estranha de que agora que é a hora de viver. Já cuidou dos filhos, já fez uma casa, tem um pé de meia, experiência para dar e vender, fantásticas histórias, fala vários idiomas, só que está perto da morte. Sejam bem-vindos à vida. Ou você achou que ia viver para sempre? É aí que entra a Bíblia. Isso que é tremendo da Bíblia. A Bíblia, na profecia de Joel, diz que quando o Espírito Santo descer, os velhos sonharão. Imagina, só a Bíblia para colocar sonho nos velhos. Ela está dizendo que a gente não envelhece por dentro,
Porque o que envelhece são projetos falidos de gente que não conhece Deus. Quem vive em Deus em qualquer tempo sonha, projeta, acredita, alcança, porque sabe que a graça de Deus dentro dele já preenche de tudo quanto é significado, e que isso aqui que a gente vive é pausa na história, porque a gente está a caminho da eternidade, andando com Deus que nunca perde de vista a alegria de se satisfazer em nós. Você é parte da satisfação de Deus, é isso que a Bíblia mostra. É tão tremendo olhar por esse ângulo. O problema é que a gente vive sempre entediados, em estado de atraso. É estranho isso. Você já viu como é que o ser humano de hoje é? Irritabilidade constante a todo momento. A gente vive se atropelando, se arrebentando, preconceito para todo lado. Esses dias um rapaz escreveu num jornal que a gente costuma dizer assim, que o homem veio do macaco. Ah, se os macacos falassem, ele dizia: macaco? Eu sou macaco. Humano não, hein? Humano é sua mãe. Macaco é bicho feliz, sem neurose, pulando de galho em galho, comendo sua banana de boa. A gente é que fica entediado, terrivelmente entediado, complicadíssimos. Você quer ver uma coisa? Tenta sentar com uma pessoa só para conversar, para você ver. É estranho, mas a gente não consegue gastar 10, 12 minutos de uma conversa legal. Os problemas aparecem, juntar 2 ou 3 pessoas, surgem os problemas. É natural da gente, nós estamos nesse processo. Quando a gente vê Jesus conversando com os discípulos, o que mais acontece são problemas. Os discípulos estão conversando com Jesus, a primeira coisa que fala: Senhor, tem um grupo de gente muito grande aí, a gente não tem como dar comida. Aí Jesus fala: mas dão vocês de comer. Não, Senhor, não dá. Onde a gente tem Jesus, tem igreja e tem o Senhor, tem problema. E se tem problema, é o Senhor que resolve. Desde aquela época a gente é assim. Sempre nessa busca perigosa, constante, nessa coisa estranha de saber direito. É quase uma dança entre o que Deus faz com a gente e aquilo que a gente queria que Ele fizesse de nós. Não é à toa que o texto que a gente mais cita na igreja, de cor e salteado, é Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Ah, mas a gente acha que sabe, não acha? Que não sabe. Tanto que a gente fala: Senhor, o Senhor devia fazer assim, assim, assim. É a doença de Jairo. Vai lá em casa, ora e faz o que acontece. Orar é assumir a nossa ignorância. A gente não sabe. E porque a gente não sabe, é melhor entregar nas mãos daquele que criou todas as coisas. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você aqui hoje. Descansa o seu coração em Deus, porque Deus sabe o que é melhor para você. Nós vivemos o que eu chamo hoje de Babel comportamental. São os desertos emocionais, o caos das sensações. É a sociedade da agonia. Nós estamos num tempo de escolhas terríveis, difíceis. Por isso a mais séria de todas as escolhas, a mais importante hoje aqui, é buscar a Deus de todo o coração. Porque essa busca é que tira a gente do chão do marasmo e nos coloca a serviço da vida. Eu acho tão tremendo Israel, um povo que passou por uma situação tão difícil, ficou rodando no deserto, uma luta imensa, um monte de gente morrendo no deserto, que vai entrar na terra prometida é uma outra geração, a geração do passado, que tem o Egito na memória, fica enterrada no deserto. O que vai entrar na terra prometida é uma geração que se constrói a partir dali. Então, a Bíblia vem e coloca o Moisés dando uma ideia: gente, amem a Deus de todo o coração, para que quando vocês entrarem na terra, entrem em vida. Eu acho engraçado, parece uma questão de múltipla escolha de vestibular. Eu coloco aqui, coloquei para vocês agora, vida e morte, bênção e maldição. E eu ainda aviso, escolham a vida. E Israel ainda escolheu errado. Entrou na terra e escolheu errado. Escolheu o problema, escolheu morte, idolatria, e daí deu tudo errado. Até hoje a gente faz assim. A gente procura uma série de coisas, não é à toa que a nossa maior luta é se antecipar à vida. A gente fica atrás de cartomante, de uma série de coisas, de gente, de profeta, que é para ver se a gente se antecipa à vida. E Deus em nenhum momento nos dá antecipações da vida. Deus é um Deus que nos dá companhia na vida. Ele anda do lado da gente, ajudando em cada problema que aparece na esquina. É um Deus capaz de, depois de ressurreto, andar a pé com 2 discípulos, porque é um Deus que não nos livra das crises, mas nos livra nas crises e nos ensina a andar com Ele na história. Ande com Deus no chão da sua dor. É aí que você cresce. Eu quero olhar com os irmãos algumas dimensões que eu acho profundas desse texto. Esse é um texto que eu venho pensando há muito tempo, até falei dele aqui na terça-feira com os homens. Eu gosto desse texto de Deuteronômio por causa dessa frase. Eu acho que essa frase é decisiva. Quando Deus fala: hoje eu invoco, eu clamo os céus e a terra como testemunha de que eu propus para vocês vida e morte, bênção e maldição, escolham a vida. Como é tremendo isso. Só Deus para fazer essas coisas. Para vivos Ele fala de vida. Assim como hoje, para crente a gente prega Jesus. É ou não é? Porque de vez em quando a gente vive num paradoxo estranho. Gente que anda na vida, mas não vive. Que respira, mas esqueceu de deitar. Você já viu gente que não dorme mais? Ele só sepulta o projeto falido de vida no seu túmulo de lençóis. A gente fica catando um feriado na vida para se sentir vivo, escravo do tédio da segunda-feira.
Ele não suporta o marasmo da vida comum. Aí ele fica escravo de daqueles cultos de movimento. Ou pior ainda, ele vive na espiritualidade à moda de São João. Fogo 3 dias, sexta, sábado e domingo da glória, segunda-feira da miséria. Como eu gosto de gente que anda na mesma pegada do domingo, ele anda na segunda-feira. Fogo puro no domingo e muita graça na segunda. Porque ele sabe que em todo o tempo é alvo vestido, não falta óleo sobre a cabeça. É o dia que Deus fez, ele está andando com Deus em qualquer circunstância da vida. É um desafio, mas é bom andar com Deus. Em primeiro lugar, eu quero pensar com você uma coisa, escute isso. Quem não busca a Deus está condenado às outras fontes. E esse é o problema. Porque se você não buscar Deus, você vai buscar em outras fontes. E qualquer fonte fora de Deus é sempre ilusão. Agostinho escreveu uma frase das mais lindas nas suas confissões, quando ele diz assim, ó, tu nos fizeste para ti mesmo. Portanto, os nossos corações ficam desassossegados, enquanto não descansam em ti, fim último das nossas aspirações. Olha que tremendo. Agostinho está dizendo, o Senhor nos fez para ti mesmo. Portanto, todas as coisas que eu procurar nunca vão satisfazer, porque eu fui feito para ti. Mas na hora que eu encontrar contigo, me satisfaço plenamente, porque eu cheguei aonde eu saí. Eu fui feito por ti e voltei para ti. William de Saint-Exupéry, fazendo uma oração, ele escreve na parte que ele fala, depois ele escreve a parte que Deus fala. E ele começa a dizer para Deus, me dá sinais de ti. E Deus fala assim, ó, olha que tremendo, Deus olha para ele e diz assim, ó, procura a mim em ti mesmo, porque quando procurares dentro de ti, me acharás na tua vida. Por que tem tanta gente procurando em tantas fontes? Porque ainda esqueceu de procurar dentro. Lembra do filho pródigo? Ele vai para longe da casa do pai, só caindo, aí chega lá no fundo do poço, com vontade de comer o que os porcos comiam. E eu costumo dizer que as pessoas dizem que quando você chega no fundo do poço, não tem mais para onde cair. Tem sim, a Bíblia coloca lá, caindo em si. É o único lugar que existe bom para cair. Você cai e fica em pé. Quando você estiver no fundo do poço, cai para dentro. Quando você cai para dentro, percebe o caminho da volta, puxa o fio da meada, sabe que tem pai, tem casa, tem pão e tem vida. É para lá que você tem que voltar. Caminho de retorno. É inevitável você procurar em outras fontes, não vai achar nunca. Dostoiévski, escritor russo, dizia que o vazio da alma do homem tem o tamanho perfeito de Deus. Só Deus encaixa. Não dá para você descobrir em outras fontes. E sabe o que é mais estranho? Às vezes a gente acha que fontes religiosas apontam para Deus e nem sempre. Porque às vezes você pode estar cheio de mitos e tipos e símbolos sagrados, mas longe de Deus. Pode estar dentro da igreja, mas longe de Deus. Porque se você vem todo o culto só para fazer parte de uma agenda religiosa, se você veio de noite porque não veio de manhã, se você vem só porque senta com os irmãos e canta, você pode ser um religioso a mais, mas está longe do corpo de Cristo. Sabe o que é de fato viver o cristianismo? É quando você tem saudade de Deus o dia inteiro. Você não suporta a hora demorando para passar, para estar perto dEle. Você canta para Ele, vive para Ele, chora para Ele, transpira, respira por causa dEle. Sua vida é feita por Jesus. Qualquer tempo é cheio de Deus. Aí você consegue perceber Deus nos pequenos detalhes e nos espetáculos que a vida passa todo dia, a gente não nota. No abrigo da Segunda Guerra Mundial, assim que acabou, o pessoal ali devastando os abismos que encontraram um abrigo, e alguém rabiscou na parede a seguinte frase: creio no sol, mesmo que ele não brilhe, eu creio no amor, ainda que ele esteja oculto, e creio em Deus, mesmo que ele fique em silêncio. No final das coisas sempre tem alguém que escreve alguma coisa. É ruim ficar procurando em vias que você não acha Deus. Nietzsche, quando estava para morrer, deu uma das frases mais dolorosas que alguém já disse na vida. Ele disse: chamem uma multidão de pessoas, porque o silêncio dói. Já pensou chegar no final da vida? Jorge Luiz Borges, escritor argentino, vamos passear? Jorge Luiz Borges, escritor argentino, chega no final da vida, escreve um livro onde ele coloca: eu cometi o maior de todos os pecados, : eu não fui feliz. Já pensou chegar no final da vida e chegar à seguinte conclusão de que viveu uma vida de 80 e poucos anos e não foi feliz? Quanta gente hoje na igreja vive há tanto tempo, mas não teve um encontro com Deus? Desafio para você aqui essa noite: quer sair daqui numa completa diferença? Tenha um encontro com o Deus da casa. Não é a casa de Deus, é o Deus da casa. Encontre com Deus aqui hoje e todas as suas buscas vão encontrar o objetivo final. A tendência do coração do homem é correr loucamente para preencher o vazio da alma. Esse vazio que fica no peito, esse eco que habita a alma. E se não for para Deus, a sua luta vai ser o tempo inteiro procurando atrás de si mesmo. São almas encarceradas nos próprios delírios.
O que mais tem hoje é a gente fazendo isso, o tempo todo encarcerado em si mesmo. Não é à toa que a lógica do mundo, a pós-modernidade, é o tempo todo olhar para você. Você é o centro, você é o foco, você pode tudo. O ser humano virou o centro de tudo hoje. Sabe qual que é a lógica da pós-modernidade? Almoce o seu vizinho antes que ele jante você. É cada um por si, o diabo que arraste o último, como diz lá na Inglaterra. A gente está vivendo um tempo onde não interessa o outro, o que importa sou eu, a minha afirmação. A todo momento, Robert Frost diz que nós não amamos. O que nós temos é um desejo irresistível, de sermos irresistivelmente desejados, é troca. Aí vem o Espírito Santo e opera um milagre mais estranho que existe. Ele tirar você do centro e colocar Cristo e o outro. Aí quando você enxerga o irmão, você enxerga a glória de Deus, porque Cristo transparece nele, então você sai do foco. E aí que é o milagre estranho que eu te disse, você fica excêntrico. O crente excêntrico é a melhor coisa que existe. Ele está fora do centro. Quem ocupa o centro é Cristo e o irmão. Ele está nas margens. E porque ele está nas margens é literalmente marginal. Mas é o marginal alcançado por Deus. Não fica no palco, fica atrás da cortina, onde o Espírito Santo dá para ele o espetáculo dos humildes. Só quem já esteve atrás da cortina sabe que tipo de Deus é esse. O que mais tem hoje é a gente obcecada pelo próprio rosto. É como um indivíduo que colocou esses dias uma frase assim: eu odeio abraçar gente bonita e dar de cara no espelho. Tem gente que é assim, viciado em si mesmo, na sua própria vida o tempo todo. Sabe o que é pior? Nunca busque Deus nos prazeres ou na riqueza. Porque é um problema grave quando você vai buscar Deus nas coisas. É você buscar Criador na criação, não dá, irmão. Esses dias eu estava lendo um escritor que disse: a melhor coisa do mundo é você andar, mesmo que a pé, com a pessoa que você ama ao lado. É muito melhor do que ter a Ferrari dos seus sonhos, mas o banco ao lado está vazio. É ou não é? Não busque nas riquezas, não busque no prazer. Se tem uma coisa que é terrível, é que quando você mede as suas buscas pelo prazer, se o prazer fosse critério de legitimidade, quem usa droga estava certo. É ou não é? Lá na Inglaterra esses dias fizeram uma pesquisa, colocaram ratos e colocaram 3 eletrodos, um eletrodo amarelo, um azul e um vermelho. Quando o rato apertava o eletrodo amarelo, ele recebia uma porção de comida. Se ele fosse lá e apertasse o eletrodo vermelho, ele recebia um estímulo de choque que dava ondas cerebrais que causavam intensas ondas de prazer. Ou se ele apertasse o azulzinho, vinha uma porção de água. Fizeram a pesquisa com mais ou menos 170 e poucos ratos. E sabe qual foi o resultado da pesquisa? 100% dos ratos morreram de fome e sede, só apertando a bolinha vermelha do prazer. Ficaram viciados em ondas de prazer. Ainda tem gente que se mata por causa de prazer. Nunca busque Deus nas riquezas, nunca busque Deus no prazer, nunca busque Deus nas falsas sensações que a mídia e o povo de hoje produz. Não busque Deus nas caricaturas do Espírito Santo. Sabe onde você busca Deus? Na palavra, porque a palavra vai entrar dentro de você, vai mostrar o que é ruim, vai mostrar o remédio e vai mostrar o novo homem, a novidade de vida que Paulo chama, e você vai sair daqui limpo, leve e tranquilo, para a glória de Deus. Sabe qual é a grande certeza da Bíblia? Toda pessoa que busca Deus, Ele se deixa encontrar. Essa é a certeza da palavra. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar, o original, enquanto você respira. Invocai Ele enquanto Ele está perto. É um Deus de perto, um Deus próximo. Próximo o suficiente para se deixar achar. É como uma menininha brincando com seu pai no quintal, e ela pegava ele, depois ele pegava ela, aí de repente ela pegou ele de novo, e ele pegou ela, e quando ela foi pegar ele novamente, ele se desvencilhava dela na habilidade de um pai, até que ele percebeu que ela parou assim no canto, botou a mão na cintura, começou a procurar um fôlego, estava cansada, e ele fez uma leitura que só pai consegue. Ele pensou assim: se eu não deixar ela me pegar, nós vamos ficar o dia todinho aqui, ó. Então ela falou: 1, 2, 3, lá vou eu, papai. E foi. No que foi, ele deu uma assim de quem não quer nada e se jogou no chão. E aí ela pegou ele e deu aquele grito: te peguei, papai. Foi exatamente isso que eu e você fizemos aqui. Você só pegou Deus porque Ele deixou. Quando você levantou a sua mão, não foi para pegar, foi Ele que pegou. Ele pegou na sua mão porque Ele te escolheu e te designou para que você vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Levanta a sua mão por um momento. Deus está falando para você aqui hoje:
Você precisa estender a mão para alcançar a graça, para permitir que o Espírito Santo desça na sua casa, na sua vida, e faça você ter uma certeza: você não pode, Ele pode; você não é, Ele é; você é fraco, Ele é forte; você é pecador, Ele perdoa pecados; você é igreja e Ele é o cabeça. Portanto, a sua vitória depende dEle. Busque ao Senhor. Busque a Deus com toda a força da sua vida. Segundo lugar, quem busca a Deus recebe a cura do olhar. Tudo na fé cristã tem a ver com os olhos. É interessante isso. O olhar é fundamental na vida. Jesus vai dizer que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Passa pela janela da alma. Não é à toa que quando Sansão é capturado, a primeira coisa que eles fazem é arrancar os olhos dele, porque ele é prisioneiro do olhar. Tudo que ele via, ele impunha seu domínio. Sabe qual é a primeira palavra que a Bíblia coloca saindo da boca de Sansão? Porque a história dele é contada no livro de Juízes, só que começa contada por terceiros, pelo pai, pela mãe, pelo anjo. Quando aparece o próprio personagem Sansão falando, sabe qual é a primeira frase? Vi uma mulher, e lá dos filisteus. E essa foi a história da vida dele. Ele focalizou o alvo errado. Deus chamou ele para olhar para filisteu, ele ficou olhando para as filisteias. É perigoso olhar. Então, quando a gente entra na fé cristã, a primeira coisa que Deus faz é uma espécie de colírio da palavra, para limpar a retina, mexer com as pupilas. Sabe o que é interessante? A Bíblia vai comparar a lepra ao pecado. A lepra, que a gente conhece hoje como bacilo de Hansen, ela tem uma coisa interessante: ela mata tensões nervosas. Por isso que o leproso não sente dor, e por não sentir dor também não pisca. E por não piscar, essa coisa que você está fazendo agora aí sem nem perceber, essa é um grande milagre. Quando você não pisca, as córneas secam, e daí você fica cego. É por isso que o pecado causa cegueira espiritual. Você não pisca mais. Essa coisinha que você faz aí de piscar lubrifica a córnea, e o Espírito Santo faz você enxergar. Você está aqui hoje porque o pecado foi arrancado. Por isso você consegue fazer na simplicidade da fé, olhar para Deus, autor e consumador da nossa fé, e permitir que os olhos sejam tocados e curados pela graça. Existe uma espécie de cegueira que ela tem se alastrado no mundo contemporâneo, que é a cegueira da alma, a cegueira do espírito. É quando os meus olhos só procuram coisas que eu não preciso. Esse é o problema de hoje. A gente vive obcecado por coisas que a gente não precisa. Eu li uma notícia esses dias que eu achei até engraçado. Lá em Nova York, se não me engano, em 1980 e pouco, teve uma greve de lixeiro. Imagina uma cidade igual a Nova York com uma greve de lixeiro. E aí o lixo vai acumulando em casa e o povo não sabe o que fazer. E teve um engraçadinho, sempre tem um, que ele resolveu colocar todo o lixo que ele tinha acumulado nos dias dentro de uma caixa de presente, bem grande. Imagina, botou o lixo todinho da semana dentro de uma caixona de presente, fez um lacinho poderoso e botou na calçada. E falou: vou ficar de longe olhando. Aí aquele presentão na calçada, todo mundo que passa, o que não leva deixa o coração, é ou não é? Todo mundo passa, dá aquela olhada, até que vai um, olha que engenhoso. Ele vai com o carro, para o carro lá na frente, deixa o porta-mala aberto, aí vem assim, como quem não quer nada, subiando o hino, pega a caixa, correndo, coloca dentro do porta-mala, entra e some. Agora imagina a cara dele quando chegou em casa, abriu o presente e percebeu que só tinha lixo. É isso que acontece com quem procura coisas que não precisa. Quanta gente está colocando lixo dentro de casa, lixo no casamento, lixo na família, lixo até na relação com Deus. Joga fora tudo que impede o Espírito Santo de entrar na sua vida. Pega essa palavra hoje como lâmpada, vai lá no porão da alma, tira tudo que é quinquilharia, porcaria, coisa velha, e deixa a luz do novo entrar. E quando a luz de Deus entra, sobra espaço para a glória de Deus limpar a sua casa junto com você, e no processo sobrar a cura da alma e do olhar. É importante guardar isso na sua vida. É preciso olhos felizes para encontrar com Deus. Aí talvez você se pergunte: e os olhos tristes? Esses são achados por Deus. É interessante isso, Ele encontra, daí cura, daí fica feliz. Só Deus conhece o sabor de uma lágrima. João 11:35 tem lá, Jesus chorou. Ele sabe o que é isso. Passou por esses momentos de crise. Os rabinos dizem que os olhos foram feitos mais para chorar do que para ver, porque os cegos não veem, mas choram. Toda vez que você chora, o Espírito sabe o que é isso. Você já parou para pensar que Jesus sabe o que é uma lágrima nascer aqui no olho, rolar pela face, cair na boca com um gosto meio que salgado? Jesus sabe o que é isso. Já parou para pensar que Jesus já foi tocado com uma notícia assim, ó, teu amigo morreu? Ele já sentiu o que é isso. Já parou para pensar que Jesus já esteve no alto da cruz, sabendo que não desceria? Porque esse é o problema da cruz, implacável até com Jesus. Nem Jesus escapou dela. Quando ele subiu estava vivo.
quando desceu estava morto. Diante da cruz a gente não tem escolha, ou sobe nela e morre nela, ou foge dela. Mas se você subir nela e morrer nela, como diz Paulo aos Gálatas capítulo 5, crucificaram a carne. Quem sobe na cruz e morre nela, participa do mistério da morte de Cristo. Quem participa do mistério da morte de Cristo ganha outro nome, corpo de Cristo. Se Cristo é o corpo de Cristo, a cabeça é Ele ressurgiu, portanto a cabeça levantou, o corpo não fica deitado. Quem participou da cruz, participa da ressurreição, tem túmulo aberto, tem esperança, tem história. É aí que você se encaixa. Escuta uma coisa, é muito fácil sujar o olhar hoje. Até coloquei aqui, só para você ver como é fácil sujar o olhar. A gente tem a correria da vida que suja demais os olhos. A gente tem a poeira dos sonhos mortos que embaça a vista. A gente tem a rotina da igreja, a traição das pessoas que amam. Essas distorções entristecem, secam as relações. Elas geram a náusea do desencanto. Eu estava lendo a história de um homem que passou 14 anos pelo mesmo hall do prédio. Todo dia de manhã para trabalhar no escritório e todo dia à tarde. Então quando ele passava pelo hall, dizia para o porteiro, bom dia. E subia, e o porteiro, bom dia. De tarde, na hora de ir embora, boa noite ou boa tarde. O cara, boa tarde. Até que um dia ele chegou para trabalhar, depois de 14 anos, disse, bom dia. E o cara não respondeu. Aí que ele olhou. E quando olhou, descobriu que o cara assim, de uma forma como a morte é mal educada, não avisa, o cara morreu. 14 anos ele nunca tinha visto. Porque olhou, mas não viu. A gente faz isso hoje. Você vai todos os dias na mesma padaria, compra pão no mesmo horário, com o mesmo indivíduo, quase não vê ele. Na Universidade de Lancashire, na Inglaterra, fizeram uma pesquisa para mostrar isso. Colocaram as pessoas preenchendo um papel, preenchendo um formulário. E aí, propositadamente, a folha acabava. E a pessoa que estava aqui dando as folhas, abaixava para pegar mais. Só que no que ela abaixava, ela saía e entrava uma outra pessoa e entregava a segunda folha. 78% das pessoas na fila não percebiam a troca das pessoas, porque estavam olhando para a folha, não para a pessoa. A Bíblia já mostra isso em Marcos capítulo 8. Jesus pega um cego e olha para ele, cura ele. Aí a Bíblia diz que ele, olhando ao longe, via os homens como árvores que andam. E Jesus achou esquisito isso. Isso é coisificação. Homens e árvores valendo pelo que dão. Homens porque dão alguma coisa, árvores porque dão frutos. Coisificação é quando você faz pessoas terem o mesmo peso de coisas. Sabe o que Jesus fez? A Bíblia diz que pegando pela mão levou para fora da cidade. Quando saía daquela cidade, você ia para um pequeno deserto chamado deserto de Betsaida. Sabe o que é Betsaida no hebraico? Casa da pesca, pesqueiro. Aí Jesus leva ele para o deserto do pesqueiro, porque só Jesus consegue pescar no deserto. Aí Jesus vai lá e cura ele, e a Bíblia diz que ele olhando ao longe, via perfeitamente, fixamente. O que ele viu? Ele viu o deserto e viu Cristo. As duas grandes realidades da vida até hoje. Nós só temos um milagre na vida quando enxergarmos no nosso deserto a pessoa soberana de Jesus. E aí a gente vai deixar de tratar pessoas como coisas e vai tratá-las como Deus as trata, pegando pela mão. É tão interessante entender isso. Sabe o que eu quero que você guarde aqui hoje? Presta atenção nisso. Quando Deus, pela ação do Espírito Santo, que é transformadora, Ele limpa os nossos olhos, tudo vai ganhar novos tons, novos significados. Na linguagem de Paulo, novidade de vida. A gente passa a ver nas pequenas coisas os grandes espetáculos de Deus. Sabe o que significa isso aqui? Você não precisa ser um grande pregador extraordinário nas nações para ser usado por Deus. Você pode ser o grande homem de Deus da sua casa, a grande mulher de Deus da sua família. Porque quando o Espírito de Deus está em você, não faz nada pequeno. Tudo que Ele faz é tremendo. Eu li uma história de um garotinho que mexeu muito comigo. O garotinho foi num concurso de piano nos Estados Unidos. Aí quando chegou a vez dele, ele simplesmente tocou uma escalazinha assim, bem simples, sem nenhum toque de genialidade. Aquela coisinha bem simples de criança, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e voltou. E aquele silêncio constrangedor no auditório, todo mundo esperando uma coisa grande, já que é um concurso de piano. E o garotinho vai lá, faz aquela escalazinha e volta. De repente um homem se levanta no meio da plateia e freneticamente aplaude o garoto. E todo mundo olhando para a cara dele, tipo assim, esse cara não se toca, hashtag só que não. Até que o pai olha e diz assim, eu sou o pai dele. E não interessa para vocês o que ele fez. Fez para mim e fez bem. Eu sou o pai deles. Quando você faz qualquer coisa para Deus, ainda que pequena, pode não receber o aplauso de ninguém aqui, mas tenha certeza, seu pai está de pé, é meu filho, é meu e é feito para mim, e portanto eu recebo, eu agradeço e nele eu me satisfaço. Eu quero que você saiba que qualquer coisa que você fizer aqui para Deus hoje, faça de verdade, com o coração aberto, porque quem busca Deus, recebe Deus no retorno, é encontro com Deus. Outra coisa, terceiro lugar, a vida é curta, então buscar a Deus é prioridade.
Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas como é estranho quando você para olhar a vida do ponto de vista do tempo. A vida é curta. É estranho você olhar isso. Quer ver uma coisa interessante? Um jovem de 27 anos, nos Estados Unidos, no hospital na Virgínia, em 1988, morrendo de AIDS. Ele disse a seguinte frase: eu gostaria muito de ter a minha vida de volta, só para que eu pudesse vivê-la de jeito diferente. Já pensou? Está aí uma dor terrível, a dor do horizonte perdido. É aquele fantasma chamado tarde demais. Eu poderia ter estudado, mas agora é tarde demais. Eu gostaria de ter feito, mas agora não dá mais. Eu queria ter feito alguma coisa. Se aqui hoje eu tivesse aqui em cima uma espécie de túnel do tempo, e você pudesse entrar aqui e ter acesso a uma segunda chance, o que você mudaria na sua vida? Pensa. A vida nossa é feita de pequenas doses de arrependimento, de coisa que a gente deveria ter feito, mas não fez. É ou não é? De coisas que a gente fez que não deveria ter feito. A vida é feita disso. E o pior, não dá para mudar. Quer ver uma coisa interessante? A vida é curta, o tempo é implacável, ele é imparcial, ele passa apesar de você não quer nem saber se você tem dinheiro ou não tem. As marcas do tempo estão em todos, elas são marcas do desgaste. Uma propaganda antiga diz assim, ó, aos 15 anos você viaja atrás de diversão, aos 35 viaja atrás de descanso, mas aos 55 viaja atrás dos 15. É ou não é? Porque o tempo arrebenta com a gente. Eu gosto de olhar assim, as parafernálias que a gente cria para brigar contra o tempo. Já viu algumas celebridades que aparecem assim com o rosto lisinho, quando você olha na mão e no pescoço dá um arrepio? Já viram? Parafernálias odontológicas são espetaculares. Porque, irmão, dente é interessante, Deus dá 2 vezes de graça, a terceira tem que pagar e é caro, é ou não é? Complicadíssimo. Ser humano é complicado, a marca do tempo vai passando e quebrando com a gente vai sobrando só o subproduto humano. E a Bíblia diz isso, lá no Salmo 90, que é um salmo escrito por Moisés no deserto, quando Moisés fala, o melhor da vida humana é 80 anos por ali, depois, canseira e enfado, pensa. Opressão, sabe de onde vem a palavra opressão? Vem de uma técnica de tortura da Idade Média. Eles deitavam o indivíduo, colocavam uma placa de madeira em cima e pedras em cima, que é para apertar. Esse é o sentimento de quem vai deixando a vida passar. Nós nascemos entre 2 datas do calendário, não conseguimos prever a primeira, muito menos a segunda. E ainda bate no peito e fala, a vida é minha. Você tem certeza disso? E a gente vai passando. E eu gosto, quando eu falo disso, que eu vejo o desespero das pessoas. Que elas começam a perceber que é verdade, a coisa vai passar e não tem mais jeito. Quer ver uma coisa interessante? É interessante ver que essa correria do tempo hoje, ela vem cada vez mais cedo. As crianças de hoje são irritadas, as crianças já nascem cansadas. O pastor Fernando Chalela, nosso pastor lá em Miami, né, pastor, em nome de Jesus, a filhinha dele não tem nem 1 ano. E aí, ele me contando que ela acorda de manhã, aí ela dá aquela sentadinha assim no colo, dá uma respirada. Imagina, tipo assim, bora, mais um dia, vamos aí. Você já presenciou um nascimento? Sabe como é que é o nascimento? É uma guerra, irmão. A coisa mais feia que o ser humano já fez. Ele nasce empurrando a vida, com raiva de tudo e de todos. Quando ele nasce, as primeiras sensações que tem são terríveis. O ouvido, os olhos, é complicadíssimo. E o pior, já nasce chorando, apanhando, gritando. E os rabinos dizem que nasce com a mão fechada, porque entra na vida tentando possuir tudo. Quando morre, as mãos estão abertas. Tudo que conseguiu ficou para os outros. Vale a pena? Busque a Deus. Busque a Deus aqui hoje de todo o seu coração, de toda a sua força. Porque coisas passam, mas o seu Deus permanece com você para sempre. Coisas acabam, mas Ele permanece para sempre. Coisas ficam velhas, Ele permanece para sempre. Coisas se perdem, mas Ele permanece para sempre. Coisas podem se desgastar, Ele permanece para sempre. Coisas não preenchem a alma, mas Ele permanece com você para sempre. Adore a Deus aí se você pode, 1 minuto. Agradeça a Ele pela sua vida. Agradeça a Deus pela história da sua casa. Eu quero te dar 1 minuto para você agradecer a Deus de verdade. Louve a Ele. Agradeça a Ele pela força da sua vida. Por tudo que você está vivendo aqui hoje. Pela história da sua vida, da sua família. É tão tremendo isso. A Bíblia vai mostrar um Jesus que vive 30 e poucos anos, mas vive de verdade. Jesus vive com todas as forças. Quando eu gosto de olhar para o Jesus da Bíblia por esse outro olhar. Um Jesus que vive, Ele gosta de viver. Jesus é capaz de parar de pregar para segurar a criança no colo. Jesus é capaz de andar, um único Deus da história que anda. Imagina, Ele gosta de andar, é um Deus que faz isso. Os outros deuses são tudo metidos, enjoados, só anda sentadinho, carregado no ombro, voando nas asas de não sei o quê. Ele não, Ele anda, irmão. Anda tanto que Ele anda em cima das águas, Ele gostou de andar. Ele anda com gente simples.
Olha só, olha a troca que Jesus fez, olha para mim. Se você estivesse no céu, ouvindo o canto dos serafins, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, imagina. Jesus trocou o canto dos serafins pela conversa de pescador, irmão, que sempre aumenta o tamanho do peixe. Imagina, Jesus com Pedro, e Pedro contando as histórias, não, joguei lá a rede, Senhor, peguei um monte, pegou nada, irmão. Ficou a noite inteira, não pegou nada. Se Jesus não está no barco, ele não pega. Como é bom quando a gente anda com Jesus, irmão. Jesus enche a nossa vida de significado, cada segundo, cada toque, cada abraço que você dá no filho, cada vez que passa a mão no cabelo da esposa, cada vez que prova um doce na sua casa, cada vez que sente uma dor no peito e clama para Ele pela dependência da graça, é Jesus preenchendo cada ponto da sua vida do sublime significado que é o sagrado com o humano. Só Ele faz essa ponte. É por isso que Apocalipse 1:8 ele diz: eu sou, é o ultimato, alfa e ômega, duas pontas do tempo. Eu abro e fecho, princípio e fim, sem mim nada. Não existe nada antes, não existe nada depois. Tem um amigo meu que diz que Jesus é aquele que vem antes do começo e vem também depois do fim. Imagina, Ele está em tudo, em todos os processos. É um Deus que está sempre presente e sempre na hora certa. Os chineses têm um provérbio que diz que antes da hora não é a hora, depois da hora já passou da hora, só é hora na hora. E Jesus sabe que hora é. Porque Ele é alfa e ômega, princípio e fim, dono do tempo, dono dos dias, Senhor da sua vida. Ele sabe o que é bom para você hoje, o que será bom para você amanhã, o que foi bom para você lá atrás. Ele conhece o remédio e conhece as suas feridas. Hoje é dia de você ter um encontro com Deus. E só quem tem um encontro com Deus sabe o que é isso. Eu lamento ver às vezes pessoas que participam do culto, estão na igreja, fazem parte do movimento, mas não sentem nada do encontro com Deus. Eles são profissionais da fé, eles entram e saem dos templos, movimentos religiosos, mas eles não têm vida, não sentem vida. É como a folha do outono, seca e morta, retém a forma e a estrutura, mas não tem vida. Sem vida não faz diferença nenhuma estar aqui, mas quando você tem vida com Deus, aí você experimenta tremendos moveres de Deus ao longo da vida. Você vai para casa, vai cheio de Deus, volta para casa, volta cheio de Deus. Você está na igreja, está cheio de Deus, está no banheiro, está cheio de Deus. Onde você está repleto da graça de Deus, porque sabe que não precisa de ambiente religioso para viver com Deus que está em todos os lugares. Você não precisa de geografia, mas de uma biografia tocada pela teologia de Deus. Quando você faz isso, Deus atinge o seu coração. Deus é o único Deus que pode morar em qualquer lugar, mas resolveu morar no coração do homem. É bom, não é? Eu estava lendo a história de C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um ateu durante muito tempo, até o dia em que ele se converte a Deus. E ele coloca num dos seus livros uma oração que eu achei extraordinária. Ele disse assim que um dia, sentado numa pedra, eu olhei para o céu e disse: Deus, vou te fazer um convite ousado. Vem o Senhor morar no meu coração. Eu quero que o meu coração seja a tua morada a partir de hoje. E ele disse: mal terminei a frase, senti uma dor profunda no peito, como se as paredes do meu coração fossem quebradas. Aí eu olhei para Deus e disse: Deus, calma, eu te pedi para morar, não para me matar. E Deus disse para ele: é porque quando eu vou morar em alguém, eu nunca vou sozinho. Eu tenho um céu inteiro comigo. Então eu vou ter que derrubar as paredes, arrancar fiação, encanador. Eu vou tirar o chalezinho, vou construir uma mansão, porque eu vou morar pessoalmente aí. E eu só moro em lugares onde cabe tudo. Cabe graça, cabe alegria, cabe felicidade, cabe amor, cabe fruto do Espírito, cabe bondade, santidade, mansidão, perdão, domínio próprio. Vem tudo, pacote completo. Chama Deus para a sua vida. Vai doer, mas vai sarar. É um Deus que mora dentro, que trabalha dentro. Um Deus que vive dentro, que se move na gente. Se você não é capaz de ser apaixonado por Jesus, alguma coisa está errada com o seu cristianismo. Por um momento, eu queria que você fizesse uma pesquisazinha na mente aí. Nós estamos no mês 9. Se de janeiro até aqui, você consegue lembrar de pelo menos 5 coisas que te fizeram sair do chão, que alegraram a sua vida a ponto de você ficar assim eufórico? Eu pergunto, ser cristão é uma delas? O fato de você ser cristão, alcançado por Jesus, amado por Deus, podendo estar na casa de Deus, sua família guardada do maligno, você tem pastor, você tem gente que ora pela sua vida, você tem vida de Deus em você, tem palavra sendo ministrada para você todos os dias, curso que não acaba mais em todas as áreas da sua vida. Irmão, eu não conheço alguém mais abençoado do que você. Você é milagre puro, na ponta dos dedos dá para contar os milagres que Deus fez em você. Portanto, você é alguém que não precisa mais sair correndo atrás de uma série de novidades do balcão religioso da fé. Procure Deus, que você vai achar Ele aqui, ó. É um Deus que se manifesta na sua vida.
Um Deus que procura encontro com a gente, que procura relação. Deus de relações. Aliás, essa para mim é a coisa mais linda da Bíblia, é um Deus de relações. Um Deus que se relaciona com gente. E olha para mim, o tipo de gente que Deus se relaciona não tem nada a ver com aquelas que a gente se relaciona. Quando a gente vai fazer a nossa listinha, a gente vai para a revista Caras. A de Deus é página policial da Bíblia. Ele só procura quebrado, irmão. Sabe aquele ditadozinho, me diga com quem anda? Ah, lembra? Não serve para Jesus, não. Só andou com gente quebrada, irmão. Jesus só andou com gente complicadinha. Se você ler Mateus capítulo 1, eu já ministrei sobre isso aqui, só tem gente destruída naquela lista. Os piores reis de Israel, mulheres lascivas como uma Raabe prostituta, com memórias sexuais terríveis em cada poro do corpo. Jesus vem com uma bagagem terrível, só tem gente destruída na família dele. Aí no texto que nós lemos, sabe como é que fecha o texto? Eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. O único Deus da história que tem currículo, que se apresenta na redenção do passado, que quando vem traz junto uma memória. Quem é Abraão, Isaque e Jacó? Uma herança de gente complicadinha, com mentiras na família. Toda a igreja é meio Abraão, Isaque e Jacó. Olha para mim aqui, ó. Toda a igreja tem aquele Abraão, dimensão de fé. Aquele irmão, aquela irmã que você fala assim, meu Deus do céu, pensa num povo crente. Não tem, irmão? Está caindo o mundo, eles estão crentes. Está tudo errado, eles estão crentes. Você fala, meu Deus do céu, é crente demais. Não é não? Abraão. Tem sempre a dimensão dos Abraão na igreja. Na igreja também tem uns Isaques. Isaac é aquele indivíduo que não tem muita mídia, não faz muita coisa, mas ele é obediente, é fiel ao pai, ele honra o pai, está sempre aí. Ele é aquele que não dá testemunho de vez em quando, é aquele que não faz nada que você sabe, nossa, que Isaac, mas ele é crente. O problema é Jacó, irmão. Toda igreja é assim de Jacó. Dá trabalho, engana, é complicado, terrível. Luta uma barbaridade para casar, mas Deus é Deus dos três. Deus de Abraão, é Deus de Isaque, é Deus de Jacó. Se manifesta na dimensão múltipla da igreja, porque a graça é multiforme e atinge todo mundo. Ela pega qualquer um aqui dentro hoje e pode transformar numa potência, num testemunho para gerações. É para você que Deus está falando aqui hoje. Não interessa aquilo que você foi ou que as pessoas acham que é. Interessa o que Deus sabe que você é e que pode ser para a glória dEle. Busque Deus, porque é a mais importante das suas escolhas. Fica de pé, por favor. Só Deus consegue fazer isso com a gente. Até Deus busca. Jesus nada mais é do que Deus em busca de gente. A Bíblia vai dizer que Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus procura. Eu acho tão tremendo isso. Por que a Bíblia diz que Deus procura os adoradores? Notem que a Bíblia não diz que Deus procura adoração. É tremendo isso. Deus procura os adoradores. Porque a adoração Deus já tem no céu. E a dele é perfeita. A dele é de serafins. Ninguém canta melhor que serafins. Você conhece alguém? Deus procura adorador. E se ele achar você aqui hoje como adorador, sabe o que ele faz? Coloca em curso um mecanismo divino tremendo. Ele pega a adoração dele e dá para você. Aí você recebe, já é um presente. Então você devolve para ele em gratidão. Olha que tremendo. Vem dele, passa para você e você devolve para ele. Romanos 11:36. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aí você consegue adorar a Deus em qualquer lugar. Aí você não precisa ser um expert para adorar a Deus. Como eu costumo dizer, no peito dos desafinados também nasce a adoração, né? A igreja é lugar de gente quebrada, mas de gente que ama a Deus. A igreja é lugar de vencedores, mas que amam a Deus. Seja você rico ou pobre, ame a Deus. Busque a Deus de todas as suas forças, para que você viva, você e a sua família. Quero fazer um primeiro convite. Tem alguém aqui que quer hoje fazer parte dessa família, receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida? Faça um sinal com a sua mão. Quem sabe hoje você esteja aqui para ouvir essa palavra, de que hoje você é a pessoa que Deus busca, é a pessoa que Deus sai atrás. E aí, como diz o profeta Jeremias, eu te atraí até mim com cordas de amor. Você veio aqui não é porque queria, é porque o Espírito Santo de Deus traçou o caminho até aqui. Levanta sua mão se você quer hoje ter um encontro aqui verdadeiro com Jesus. Você já tem, né? Jesus está chamando você aqui hoje para um novo tempo. Quero fazer um segundo convite. Você sentiu que essa palavra de alguma forma mexeu no seu coração? Qualquer área da sua vida.
Eu quero orar por você. Se você tiver coragem, vem até aqui à frente. Quem sabe hoje seja um passo de você dizer: Senhor, eu quero te buscar num novo tempo, numa nova dimensão. Eu quero conhecer, Senhor, um outro lado dessa busca contigo. Quero sair daqui com um cristianismo diferente. Eu quero sair daqui vivendo como o Senhor, percebendo pelos teus olhos, pela tua via, pelo teu olhar. Vem aqui em nome de Jesus. Jesus está chamando você para um novo tempo. É como se você fosse receber um banho da palavra, e esse banho da palavra te desse outro significado, maior, mais importante, mais pleno, cheio de Deus. Como é bom quando a gente é cheio de Deus. Gente cheia de Deus. Eu tive um professor que me dizia uma frase que eu gosto muito. Ele dizia: você quer andar com Deus? Ande com gente que anda com Deus. É verdade. O jeito mais fácil de andar com Deus é andando com gente que anda com Deus. Ande com Deus aqui hoje. Buscar a Deus é andar com Deus. Buscar a Deus é viver com Deus. Buscar a Deus é ter sonhos com Deus. Buscar a Deus é compreender que as coisas passam, mas Ele permanece para sempre. Nada pode abalar os projetos de Deus. Nada pode tirar Deus do centro, do foco da vida. Nada abala a soberania de Deus. C.S. Lewis disse uma frase que eu acho extraordinária. Ele disse: alguma vez na sua vida você sentiu que não fazia parte desse mundo? Você acertou em cheio. É porque você não é desse mundo, você é do mundo do Pai. E você precisa ouvir o chamado da graça. É Deus te chamando para andar com Ele. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. É só um símbolo para você dizer para Deus: Senhor, vem morar aqui. Assim como o Senhor fez com C.S. Lewis, faz comigo, Senhor. Entra na minha vida. Dorme aqui comigo. Mora no meu coração. Muda as coisas aqui, Senhor. Novas fontes vão jorrar de mim. Eu descobri que crente na verdade não chora. A Bíblia diz o seguinte: quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não dá para parar um rio, ele vai vazar pelos olhos. O que o crente faz não é chorar, é deixar o rio da palavra vazar. E ele vai vazar aqui hoje. Oh Deus, como é bom saber, Senhor, que a Tua palavra ainda nos atinge, ainda nos alcança. Que o Teu amor ainda nos alcança, Senhor, num nível muito profundo. Pai, como é bom saber que estás aqui, Senhor. Eu te louvo, eu te engrandeço por cada vida que está aqui à frente, Senhor, agora. Eu não conheço, Pai, as vidas aqui à frente, mas o Senhor conhece intimamente, até mais do que elas a si mesmas, Pai. Então a única coisa que te peço é que, como é impossível fugir de Ti, que a gente caia para dentro, cada vez mais dentro de Ti, mergulhados no Teu amor, para viver uma vida plena, diferente e cheia da Tua glória, cheia da Tua presença. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado, irmãos.